Olá pessoal, divulgando meu novo curso com vocês, um curso de eletromiografia de superfície, um curso 100% online, onde a gente vai estar aprendendo a analisar e interpretar o sinal eletromiográfico. Nós vamos aprofundar muito na fisiologia e na instrumentação da eletromiografia de superfície, um curso com mais de 20 aulas. Aqui você vai aprender a interpretar, analisar e construir um relatório do ponto de vista fisiológico e apresentar ele para o seu paciente, ok? Não existe nada como esse curso no mercado. Eu garanto que aqui vocês vão aprender de fato o que é um sinal eletromiográfico e como interpretar este sinal. Então você que já atua na prática clínica ou você que é um estudante, está realizando o seu trabalho de conclusão e está com dificuldade de encontrar um curso nesse sentido, venha conhecer o meu curso. Aqui eu garanto que você vai aprender o que é o sinal eletromiográfico e como fazer a interpretação deste sinal, tá bom? Entre no site e saiba mais a respeito. Vamos estudar agora as variáveis que influenciam na modulação da força de contração. Olha só. O conjunto de fibras musculares, como você pode ver, em coloração rosa, cujo a inervação é oriunda de um mesmo neurônio motor, compreende uma unidade motora. Desse modo, quando o neurônio motor dispara um potencial de ação, todas as fibras musculares dessa unidade motora se contraem. Nessa primeira ilustração, nós visualizamos então uma unidade motora, certo? Há um neurônio motor inervando um conjunto de fibras musculares. Já na segunda ilustração, nós observamos duas unidades motoras, pois há um conjunto de fibras musculares inervadas por um neurônio motor e outro conjunto inervadas por um segundo neurônio motor. Desse modo, quando o potencial de ação é oriundo do neurônio rosa, todas as fibras musculares por ele inervadas, ou seja, todas as fibras musculares dessa unidade motora, se contraem. Do mesmo modo, com o segundo neurônio motor, quando o potencial de ação então percorre seu axônio, todas as fibras musculares por ele inervadas, ou seja, desta segunda unidade motora, também se contraem. Em um órgão cujo os atos motores são finos, isto é, são responsáveis por movimentos de alta precisão e coordenação, cada unidade motora, então, inerva poucas fibras musculares. Estima-se que nesses grupos musculares, cada unidade motora possui aproximadamente de 3 a 5 fibras musculares. E como nós podemos observar, um exemplo dos músculos cujo as unidades motoras possuem poucas fibras são os músculos da mão, onde é necessário uma grande sincronia e coordenação para escrever, pintar ou tocar um instrumento musical. Ou seja, são órgãos cujos os atos motores são finos. Já nos músculos, cujo as ações são mais grosseiras, isto é, as habilidades motoras são menos delicadas, como por exemplo a manutenção da postura, a caminhada, subir ou descer escadas. Para esses grupos musculares,
a unidade motora constitui muitas fibras musculares. Cada unidade motora dos músculos gastrocnêmios, por exemplo, possuem mais de 2.000 fibras musculares por unidade motora. Vamos analisar agora a representação do seguinte experimento. Temos aqui então um músculo fusiforme. Um tendão encontra-se fixo à base do suporte e o outro tendão encontra-se fixo a um transdutor de força. O nervo que inerva o músculo está conectado por meio de eletrodos a um gerador de tensão elétrica. Deste modo, então, a tensão iniciada pelo gerador se propaga pelos neurônios motores, estimula a contração do músculo, que então traciona o tendão fixo no transdutor de força, que então, ligado a um software, registra essa contração muscular. E na imagem abaixo, nós podemos ver esse registro aumentado. Perceba que quando o gerador produz uma tensão de 0,1 volt, nenhum registro é observado. Com 0,2 volts, também nenhum registro é observado. Com 0,4, também nenhum registro é observado. E nós começamos a observar um registro a partir de 0,6 volts. Percebe? É esse risquinho aqui, ó. Esse registro bem pequenininho ali se deve a uma contração bem leve da musculatura. No entanto, conforme a tensão vai aumentando, a amplitude do registro vai aumentando, até que um limiar seja alcançado e a amplitude do registro pare de subir. Bom, mas o que isso significa? Olha só. A força de contração de um músculo esquelético aumenta à medida que mais unidades motoras vão sendo recrutadas, o que se dá pelo aumento da tensão elétrica. E no seguinte experimento, um número máximo de unidades motoras recrutadas foi alcançado quando a tensão estava entre 1,8 e 2 volts. No primeiro momento, em 0,6 volts, um número mínimo de unidades motoras foi recrutado. À medida que a tensão vai aumentando, o número de unidades motoras recrutadas vai aumentando, até que chegue a um valor máximo, onde não é mais observado nenhum aumento na amplitude de registro. E esse aumento da força de contração, que se dá devido ao aumento de recrutamento de unidades motoras, é chamado de somação espacial. Desse modo, então, o sistema nervoso central recruta um número X de unidades motoras para levantar uma xícara de café e um número Y de unidades motoras para levantar um jarro d'água, por exemplo.
Se nós aumentarmos a escala desse registro, aumentarmos a resolução desse registro, nós iremos observar uma curva ascendente, significando a contração muscular, ou seja, um aumento de cálcio intracelular e formação das pontes cruzadas, e na sequência nós iremos observar uma curva descendente, significando o relaxamento do músculo, ou seja, nesse momento está havendo um bombeamento de cálcio de volta para o lúmen do retículo sarcoplasmático. E como você pode observar, a curva do relaxamento é mais lenta do que a curva da contração. Vamos analisar agora a seguinte figura. Nela está sendo registrado simultaneamente o potencial de membrana do neurônio motor, o potencial de membrana da fibra muscular e a contração da fibra muscular. Perceba que há um certo atraso entre o potencial de membrana da fibra muscular em relação ao potencial de membrana do neurônio motor. Do mesmo modo, há um atraso do início da contração muscular em relação ao potencial de membrana da fibra muscular. Isto é, há um período de latência, ou seja, há um espaço de tempo entre o início da despolarização da membrana da fibra muscular e o início da contração. Além disso, a duração do potencial de membrana da fibra muscular é curta, nesse respectivo exemplo, é de 2 milissegundos, enquanto a duração da contração muscular é mais longa, tá vendo? De 10 a 100 milissegundos. Por esse motivo, a fibra muscular pode ser ativada muito antes de relaxar, como a gente pode observar no respectivo gráfico. Temos acima o potencial de membrana, o potencial de ação da fibra muscular, e abaixo o registro da contração do músculo. Perceba que quando dois potenciais de membrana, dois potenciais de ação, são disparados na sequência, a contração muscular do primeiro disparo nem teve tempo de relaxar, enquanto o segundo disparo já veio. E desse modo, a contração se somam, ou seja, a força de um segundo estímulo é adicionada ao primeiro estímulo. E desse modo, uma força adicional é desenvolvida, o que é chamado de somação temporal. Se muitos estímulos são dados de forma repetitiva, o resultado será então uma contração prolongada, o que é chamado de tétano, ou contração tetânica. Desse modo, então, quando muitos estímulos são dados de forma repetitiva, as contrações musculares são parcialmente fundidas, uma vez que elas não tiveram tempo de relaxar
e um novo estímulo já veio. No respectivo gráfico, nós podemos observar um exemplo de somação temporal, cujo estímulo inicial é de 10 Hz, e à medida que a frequência de estímulo vai subindo, a contração vai tornando-se ampliada e prolongada. O tétano, que no respectivo exemplo é observado com 50 Hz. Uma outra variável que influencia na força de tensão ou de contração da fibra muscular é o seu comprimento de repouso. E a teoria dos filamentos deslizantes diz o seguinte: a tensão gerada por um músculo é diretamente proporcional ao número de ligações cruzadas entre os filamentos grossos e finos. Desse modo, se nós analisarmos a respectiva representação gráfica, nós percebemos que há um determinado comprimento do sarcômero, cujo a sobreposição entre filamentos finos e grossos é a ideal para promover uma maior força de tensão, isto é, uma maior força de contração, como a gente pode observar. Quando há pouca sobreposição entre os filamentos finos e grossos, ou seja, o comprimento do sarcômero encontra-se aumentado, como por exemplo em um músculo que está alongado ao máximo, nós percebemos que a geração de força é menor, uma vez que há pouca interação entre os filamentos finos e grossos. Já quando os sarcômeros estiverem muito encurtados, isto é, com o comprimento diminuído, isto é, os filamentos grossos estão próximos aos discos Z, como você pode observar, nesses casos a força de tensão também é baixa, uma vez que já não há mais sítios disponíveis de actina para a miosina se ligar, certo? Então, para uma geração máxima de força de tensão, os sarcômeros não podem estar nem muito alongados e nem muito encurtados. Essa aula você pode estudar pelas seguintes referências.